Fala top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni do canal Assim é Fácil Física, dando sequência à resolução do vestibular da UES 2019.2 à prova de primeira fase. Fique com a vinheta e acompanhe a resolução de todas as questões que faltavam no meu canal deste vestibular. Nós vamos resolver agora a questão 41 do vestibular da UES 2019.2 à prova de primeira fase. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Também não perca 2 dicas de vídeo, serão postadas ao final da resolução de todas as questões de hoje, juntamente com a vinheta do nosso canal. A questão 41 trata de pressão. Acompanhe a leitura do enunciado. Considere uma situação em que uma pessoa segura um prego metálico com os dedos, de modo que a ponta deste prego fique pressionada pelo polegar. Então nós temos a ponta pressionada pelo polegar, para a gente não esquecer. E a cabeça pelo indicador. Então, a cabeça pressionada pelo indicador. Assumindo que a haste do prego esteja em uma direção normal, o que é que significa essa direção normal? É importante o aluno saber que a direção normal é um termo da geometria, que corresponde à perpendicularidade. Então, tudo que for normal significa dizer que é perpendicular àquele referencial, é perpendicular àquela superfície. É o mesmo que acontece com a força normal, com a reta normal, quando nós estudamos ótica, a reflexão, a refração. Então, quando ele diz que a haste do prego é normal às superfícies de contato, ou seja, aos dedos polegar e indicador, entre os dedos e o prego, é correto afirmar que ele quer que a gente identifique qual das alternativas se refere a algo que acontece com a força ou a pressão atuante entre o dedo e o prego. É importante que você lembre, para começar, que quando você pressiona entre o seu indicador e o polegar um prego, devido à terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, você não consegue aplicar forças diferentes pelo polegar ou pelo indicador. Então, a força aplicada pelo polegar na ponta do prego e a força aplicada pelo indicador na cabeça do prego são forças que têm mesma intensidade, que têm mesmo módulo. Então, se tiver alguma alternativa que fale que uma dessas duas forças é maior do que a outra, essa alternativa já está errada. Uma outra análise que nós temos que fazer é com relação à pressão. E aí nós temos que lembrar que, por definição, a pressão pode ser calculada pelo valor da força aplicada, então o módulo da força, dividido pela área de atuação daquela força. Veja que a ponta do prego possui uma área menor do que a cabeça do prego. Então, se a ponta tem uma área menor, necessariamente ela vai executar uma pressão maior no seu dedo, no caso no polegar. E é por isso que dói mais. Já a cabeça do prego possui uma área de contato maior. Por possuir uma maior área, vai ocasionar uma menor pressão. E é por isso que o dedo que está pressionando a cabeça do prego vai sofrer menos dor. Apesar de você estar aplicando a mesma força, um dos dedos, o que está na ponta, dói mais devido à maior pressão atuante. Vamos ler as alternativas. Alternativa A. A força que atua na ponta do prego é maior que a atuante na cabeça. Uma força não é maior do que a outra. Elas são iguais. Então, a alternativa A está errada. B. A pressão do metal sobre o indicador, a pressão sobre o indicador, que é a que está na cabeça, a pressão é menor. Então, é maior que sobre o polegar. A alternativa B está errada, porque na realidade ela é menor pelo fato de a cabeça ter maior área. Alternativa C. A pressão do metal sobre o indicador é menor. A pressão sobre o indicador realmente é menor, porque como a área da cabeça do prego é maior, ela provoca uma menor pressão. Então, a alternativa correta é a C. Por desencargo, vamos ler a alternativa D. A força que atua na ponta do prego é menor, como nós já vimos, as forças são iguais, pelo fato de ser menor, nós vamos ter a alternativa D tão errada quanto a alternativa A. Então, a alternativa correta é a C. Acompanhe agora a resolução da próxima questão. Nós vamos resolver agora a questão 43 e eu peço que, se você tiver curtido a resolução da questão anterior, já deixe o seu like e sugira nossos vídeos para todos os seus amigos. A questão trata de leis de Newton e acompanhe a leitura do enunciado. Desde o início de 2019, testemunhamos 2 acidentes aéreos fatais
para as celebridades no Brasil. Lembrando que essa prova foi aplicada no meio do ano de 2019. Para que haja voo em segurança, são necessárias várias condições referentes às forças que atuam em um avião. Por exemplo, em uma situação de voo horizontal em que a velocidade da aeronave se mantenha constante. Então, pessoal, de todo esse enunciado, o que é o mais importante para a gente analisar essa questão? O fato de ele ter afirmado que a velocidade do avião é constante e o movimento é horizontal. Ou seja, para que a velocidade seja constante, nós consideramos essa situação, nós denominamos essa situação como uma situação de equilíbrio. E é muito importante que você lembre que para que haja um equilíbrio em termos mecânicos na física, esse termo ele só é considerado quando a resultante de todas as forças externas atuantes sobre um corpo for igual a zero. Isso para um ponto material. Para um corpo extenso, nós temos também a questão das forças que atuam para rotacionar o corpo, mas não vai ser necessário isso, já que ele não faz essa análise nas alternativas. Então, basta que você lembre que a resultante das forças necessariamente tem que ser nula. E isso gera uma consequência. Se a resultante das forças é nula, pela segunda lei de Newton, a força resultante aplicada sobre um corpo de massa m vai gerar uma aceleração. Nesse caso, como a resultante é nula, a aceleração também será nula, fazendo com que, se nós não temos a ação de uma aceleração nesse movimento, a velocidade vai ser constante. Então vamos analisar o que é que ele diz nas alternativas. Alternativa A soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é não nula. Veja que ela precisa ser nula para que a aeronave se mantenha em equilíbrio. Então a alternativa A está errada. B. A soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é maior que seu peso. Não. Primeiro que o peso também é uma força externa. É uma força que a Terra está aplicando sobre o corpo. E se essas forças fossem maiores do que o peso, essa aeronave estaria acelerando para cima, que não é o que acontece. Alternativa C. A força de sustentação, que é a força aplicada pela diferença de pressão do ar que passa pelas asas do avião, em outras palavras, é uma força que atua na aeronave para cima, que na tentativa de anular o peso, precisa se igualar para manter a aeronave em movimento horizontal. Então a força de sustentação é maior que o seu peso. Se fosse, a aeronave estaria ganhando altitude, que não é o que acontece. Ela se move horizontalmente. E a alternativa D, a soma de todas as forças externas que atuam na aeronave, que nós chamamos isso de força resultante, é nula. Veja que a alternativa correta, então, é a alternativa D, do vestibular da UES 2019.2, a prova de primeira fase, a questão 43. Acompanhe agora a resolução da próxima questão. Nós vamos resolver agora a questão 44, que trata de pressão. Acompanhe a leitura do enunciado. Suponha que duas pessoas muito parecidas, com mesma massa e demais características físicas, estejam sobre um colchão de molas, posicionando-se uma delas de pé e outra deitada. Suponha que as molas desse colchão sejam todas helicoidais e com o eixo da hélice sempre vertical. Do ponto de vista de associação de molas, é correto afirmar que a pessoa que está de pé deforma. Pessoal, apesar de ele ter falado a respeito de uma associação de molas, que nesse caso é uma associação de forma paralela, em que as molas se encontram paralelas entre si, é muito importante que a gente também mencione o efeito da pressão nessa situação. Visto que as pessoas têm a mesma massa, consequentemente têm o mesmo peso, já que elas estão no mesmo local, elas vão estar atuando sobre o colchão com a mesma força. Porém, de acordo com a definição, a pressão exercida por cada uma delas vai ser a força que elas aplicam sobre o colchão, dividido pela área de contato delas com o colchão. Como elas estão, uma deitada e a outra em pé, a força não muda, mas a área de contato muda. Aquela que estiver de pé vai ter uma área de contato menor, consequentemente, vai gerar uma maior pressão sobre aquela região do colchão, ou seja, vai deformar mais o colchão. Já aquela que está deitada vai ter uma área de contato com um colchão maior, consequentemente, vai gerar uma menor pressão naquela região, ou seja, vai deformar menos o colchão. Agora, de posse dessas informações, vamos ler as alternativas e julgar a que esteja correta. Alternativa A, ele diz que a pessoa que está de pé deforma mais o colchão. A pessoa que está de pé vai ter uma área de contato menor,
vai gerar uma maior pressão e realmente vai deformar mais o colchão, em virtude de ser sustentada por um menor número de molas associadas em paralelo. É também uma consequência do fato de a área ser menor. Como tem menos molas sustentando essa pessoa, essas molas vão se deformar mais para gerar uma força suficiente para sustentar a pessoa. Lembrando que a força elástica ela é calculada pelo K, a constante elástica da mola, multiplicado pela sua deformação. Então, se nós temos menos molas, para sustentar a mesma força, elas têm que deformar mais. Então, a alternativa correta é a alternativa A, mas vamos ler as demais por desencargo de consciência. A alternativa B vai deformar mais o colchão, beleza, em virtude de ser sustentado por um menor número de molas associadas em série. Está errado. Veja que a associação de molas uma ao lado da outra é uma associação em paralelo. Por esse motivo, a alternativa B está errada. C. Então vamos destacar aqui o porquê do erro da alternativa B. C. Menos o colchão. Então não vou nem continuar porque ele fala que deforma menos e a gente já sabe que deforma mais. E D, pelo mesmo motivo, deforma menos o colchão. Está errado. Nós já vimos que ela deforma mais. Então a alternativa correta para a questão 44, alternativa A. Acompanhe agora a próxima questão. Nós vamos resolver a questão 45, que trata de DDP, ou tensão elétrica. Mas antes disso, peço que se você estiver curtindo a resolução das questões, deixe seu like e também deixe nos comentários aquela questão que você mais curtiu ou a que você teve mais dificuldade e se você conseguiu esclarecer todas as suas dúvidas. Vamos lá para a resolução da questão 45. Acompanhe a leitura do enunciado. Considere uma pilha típica de uso em controles remotos de TV, com tensão de 1,5 volts. Vamos começar separando as informações. O U, a DDP, ou também chamada de tensão, de 1,5 volts para cada uma das pilhas. Caso o polo positivo seja conectado ao polo negativo por um fio condutor perfeito, é correto afirmar que, durante esta conexão, pessoal, primeira coisa vamos falar do que é DDP. É uma sigla que corresponde à diferença de potencial. Ou seja, quando nós temos dois pontos no circuito, a diferença dos potenciais de um ponto A com um ponto B é o que nós chamamos de DDP. E essa tensão aplicada em um resistor ou a uma resistência equivalente vai gerar neste circuito ou trecho do circuito uma corrente elétrica. Veja que quando nós ligamos os polos de uma pilha com um fio condutor perfeito, ou seja, ele não gera nenhuma resistência, nós igualamos os potenciais dos dois polos dessa pilha. Ao igualar esses potenciais, um menos o outro, vai gerar uma tensão igual a zero. E é isso que nós chamamos de curto-circuito. Ou seja, com o surgimento do curto-circuito, nós teremos que a tensão entre os polos será nula. Vamos ver as alternativas. Alternativa A. A diferença de potencial entre os polos é 0,0 volt. Veja que é exatamente isso que nós concluímos pelo fato do surgimento do curto-circuito. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Acompanhe agora a resolução da última questão. Nós vamos resolver agora a questão 46, que trata de colisão. Acompanhe a leitura do enunciado. Considere uma bola de futebol de salão que cai em linha reta, choca-se, ou seja, colide, com o piso da quadra e inicia uma nova subida com 50% da velocidade que tinha imediatamente antes de tocar o solo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar de VA a velocidade que ela tinha antes de se chocar com o solo e VD a velocidade depois de chocar com o solo. Como a velocidade VA, eu vou chamar de V, a velocidade VD, depois do choque, vai ser 50% de V, portanto, V sobre 2, a metade de V. Considerando os instantes imediatamente antes do choque e imediatamente após, é correto afirmar que, entre esses instantes, o módulo da variação do momento linear, então ele fala de momento linear. O que é que você precisa lembrar? Que o momento linear é uma grandeza que associa a massa do corpo vezes a velocidade com que ele está naquele momento. É uma grandeza vetorial, pelo fato de ela representar um produto entre a massa e a velocidade. Apesar da massa ser uma grandeza escalar, a velocidade é uma grandeza vetorial, e este produto gera uma grandeza vetorial. Quando ele pede a variação do momento linear, que corresponde ao momento linear final,
menos o momento linear inicial da colisão, nós temos uma subtração de dois vetores. Não é uma subtração algébrica, mas é uma subtração vetorial. E é importante lembrar que a forma de efetuar esta operação depende da direção e do sentido que esses vetores se encontram. Como o momento linear inicial, antes da colisão, depende da velocidade antes do choque, este momento linear é vertical e aponta para baixo. Então, este seria o MI, o momento linear inicial. E o momento linear final, após o choque, ele é vertical e aponta para cima. Esse vai ser o MF, o momento linear após a colisão. Para que a gente possa efetuar a subtração entre os dois vetores de mesma direção em sentidos contrários, a regra prática para efetuar essa subtração é você somar os seus módulos. Então, o módulo da variação do momento linear nesta situação em que os vetores a serem subtraídos são opostos é dado pela soma dos módulos do momento linear final com o módulo do momento linear inicial. Que, lembrando, esses momentos lineares eles vão ser a massa vezes a velocidade. Então, o módulo da variação deste momento linear vai ser igual. Módulo do momento final é a massa do corpo vezes a velocidade final dele, que é a metade da velocidade inicial. Mais momento linear inicial é a massa do corpo vezes a velocidade dele, que nós chamamos de v. Quando nós efetuamos essa soma, nós encontramos que o módulo do momento linear vai ser igual então a mv sobre 2 mais mv, tira o mmc e efetua a soma, vai ser 3 meios de mv. Como mv é o momento linear inicial, isso corresponde a 1/2 deste momento linear, que em termos percentuais, essa variação do momento linear vai corresponder a 150% do momento linear inicial. Então vamos ler agora as alternativas. Alternativa A. O módulo da variação do momento linear da bola é menor que o momento linear inicial. Veja que não. Que o momento linear inicial, mv, e o módulo da variação do momento é 150% dele. É 1/2, então é maior. Alternativa B. A variação em módulo do momento linear da bola é 150% maior que o módulo do momento linear inicial. É exatamente isso que nós encontramos, nos dando como alternativa correta para essa última questão do vestibular da UES 2019.2, a prova de primeira fase, a alternativa B. Se você curtiu a resolução de todas as questões que faltavam do vestibular da UES 2019.2, a prova de primeira fase, não esqueça de deixar nos comentários o Assim é Fácil Física. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Crítica, dúvidas, sugestões, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-las. Faça parte da nossa turma do Google Classroom, cujo código de acesso encontra disponível na sua tela nesse momento. Nos siga nas redes sociais e não perca a resolução dos próximos vestibulares nos próximos vídeos. Fique bem, bons estudos e assim é fácil!